é diferente ser pai e ser mãe. Por isso que nós somos um pai e mãe, né? Então, a decisão foi nossa em conjunto, mas ela tem um peso muito maior, porque ela me acompanhou em São Paulo, ela abandonou a carreira toda dela em Porto Alegre. Quando ela ficou grávida, ela teve que parar de trabalhar, porque era eu e ela só em São Paulo. E eu praticamente fora, porque eu viajo todos os meses, entre 7 e 21 dias, todos os meses, para campeonatos. Então ela abdicou de tudo para ser mãe da nossa família e não trabalhar, né? Salve, salve! Tá começando mais um Pai de Quem? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Em nome do pai, né? Porque a gente chama de pai. Em nome dos pais e dos filhos. Todos nós somos filhos. Esse podcast é para falar sobre paternidade, não a minha, não só a sua. Você pode participar também, mas principalmente a paternidade do convidado que a gente traz aqui. Cara, e hoje eu tô felizão da vida porque esse é um cara que eu admiro. Bom, sou jornalista esportivo. Além de pai, e esse podcast é sobre paternidade, eu sou jornalista esportivo, então eu sou apaixonado por esporte. E o Matheus, para quem não conhece, se você não conhece, procure saber. Eu não vou dizer que é o responsável, porque seria injusto, tem muita gente para trabalhar. Mas ele é um dos responsáveis pelo ressurgimento do boxe nacional. É o pai do boxe, Matheus? Primeiro, obrigado, cara, por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, né? A gente que é pai, para ser pai tem que ter sido filho, né? É verdade. Não tem como não mudar essa ordem. Mas realmente nós, né, uma equipe, como se fosse uma família, né, nesse sentido, fizemos um trabalho para o boxe olímpico brasileiro chegar no patamar de ser o primeiro esporte do Brasil nos Jogos de Tóquio. Então, há 20 anos atrás, eu acho que ninguém imaginava que o boxe poderia ter sido o esporte número 1, passando vôlei, ginástica e judô nos Jogos de Tóquio. Pra gente ter uma noção, a última medalha do boxe em Olimpíada tinha sido o Servilho, certo? Década de 60. Década de 60. Seu Servilho, um mito. Exatamente. Depois disso, não tivemos mais medalhistas olímpicos de boxe. Não. E aí vem da geração da qual o Matheus faz parte, né? Que você ingressa na seleção. Tô falando de 3 Olimpíadas, você já tem, né, Matheus? Sem contar Paris. Exatamente. Vou pro 4º Jogos Olímpicos. Fui para 2 jogos, Londres e Rio, como treinador assistente. Seu primeiro foi Londres? Minha primeira Olimpíada trabalhando da Record, a Record que transmitiu. É verdade. E ali já começou a medalhar. Ali eu entrei nesse meio do ciclo, então já existia um grupo vencedor trabalhando. Sim. Uma mudança de mentalidade de 2009, que iniciou a equipe olímpica permanente nos moldes atuais, né? No mesmo ginásio, inclusive, a gente não saiu de lá desde 2009. Eu entrei nesse meio ciclo já vencedor, um ciclo vencedor, e já fui para os Jogos como assistente, depois fui para o Rio também como assistente e assumi a equipe como head coach em setembro de 2016, com a responsabilidade de mudar a geração, porque a geração que ganhou 2012 medalhas, 2016 acabou, né? Já tinha passado, alguns saíram. Então eu assumi com uma responsabilidade de continuar vencendo e renovar a equipe. Vamos lá. Então, 2012 e 2016 você não era o head coach eu era treinador principal, assistente. Isso. E aí Tóquio é a primeira Olimpíada como head coach. Aí o ciclo inteiro que eu peguei jogos de Sul-Americano de Cochabamba, 2 campeonatos mundiais e os Jogos Pan-Americanos de Lima. Então foi essa a estrutura para chegar em Tóquio. E aí a melhor participação da história. Sul-Americano em Cochabamba não foi bom, 2018, a gente estava em mudança de geração, né? Isso me impressionou muito. O Mundial 17 não foi bom, porque quando tu troca de uma geração para outra, tu precisa iniciar um trabalho do zero. Mas aí já em 19, o melhor PAN da história em jogos PANs fora do Brasil. Sim. Então a gente teve o ouro da Bia, né? A gente teve prata do Ebert, prata do Keno. Lembrando que no PAN, gente, a gente compete com Cuba, compete com escolas fortíssimas. O nosso PAN é forte. O PAN do boxe brasileiro, o PAN no boxe é nível A. Né? E aí já pegamos medalha mundial com a Bia, medalha mundial com o Ebert, várias medalhas mundiais. E aí fomos para os Jogos Olímpicos de Tóquio e selamos o ciclo com um ouro, uma prata e um bronze. Bom, você aí de casa que acompanha o Pai de Quem deve estar pensando, mas peraí, é podcast de boxe? Não, calma, a gente vai falar de paternidade, porque além de todas essas medalhas, além de treinar, além de ser... A gente vai falar como é que ele divide tudo isso, porque além de... Quantos atletas tem na seleção? São 28 permanentes. 28 permanentes. Além dele treinar, depois a gente vai falar dessa relação, se tem parte paterna ou não, mas enfim, dele trabalhar com 28 pessoas intensivamente... Ele ainda é pai. E não é tipo um só. 3 meninas. 3 meninas. 3 meninas. Eu que sempre achei que ia ter um filho homem para lutar boxe. Não que seja machismo, não é isso.
Mas na nossa geração a gente imaginava, né? Ter um filho homem quando eu tinha 20 anos, 25. Eu vou completar 43, mas... Cara, 43 que eu ia falar, sua idade, 43. Amo minhas filhas. Tenho uma de 11, Cecília. Né, a nossa mais velha, que é uma filha nascida logo pós... Foi concebida ali nos Jogos de Londres, logo depois dos Jogos de Londres. Né? Foi para comemorar a primeira Olimpíada. Então ela nasceu em 2013. Eu tenho a Maitê, que tem 8 anos, que nasceu em 2016, no ano olímpico. Né? Ela nasceu em março de 2016. Então quando eu fui para os Jogos Olímpicos do Rio, tinha uma bebezinha. E a Olivia, que tem 1 ano e 3 meses, nasceu ano passado, em 23, né, no ano dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Todas elas têm uma relaçãozinha ali com o esporte também, né? Próximas de grandes títulos. A gente vai falar, inclusive, uma por uma. Mas é meio 4 e 4 anos. Tá vindo uma próxima? Passou 8 e 11 aí mais ou menos, mas a de 1, essa aí foi... foi um espaço maior. Um espaço de 7, quase 2 ciclos. Mas vem outros ciclos? Não, a gente espera que não. Chega, tá de bom tamanho, não tem como pagar. Ser classe média em São Paulo com 3 filhos tem que ser muito guerreiro. Tem que ser muito bom no que faz e é por isso que ele é bom no que faz também pelas filhas. Cara, antes da gente falar de paternidade das meninas, inclusive, né? Começando pela Cecília, né? Mais velha? A Cecília. Antes da gente começar por ela, eu já tive a sorte de trazer alguns atletas aqui e o Meligeni teve recentemente aqui e ele falou sobre a questão como um técnico e num esporte individual, em alguns momentos... Tem uma questão de pai. Ele ainda dividiu bem. Falou, quando eu era juvenil, aí era mais paterno, depois era uma coisa mais orientadora, mas também, né, uma figura ali, às vezes, de pai. Você é o treinador mais paizão, e eu ia te perguntar, o treinador tem momentos que tem que ser meio pai do atleta? A questão, né, é aquela grande coisa, né? O que é ser pai, né? O pai tem que zelar, né? Zelar, cuidar, desenvolver um ser, né? É isso que é a função do pai, né? Principalmente zelar, cuidar e ser um exemplo com as ações. Eu acho que isso resume a paternidade, né, ao meu ponto de vista. E ela tem essa correlação, sim, com o esporte, com o treinador. Eu evito ser um treinador de família na equipe, né? O paizão de todos, porque vai ter momentos que eu vou ter que ter problemas com as minhas decisões que não podem envolver o sentimentalismo paterno nessa decisão. Preteria um ou outro, né? Escolher entre um e outro. Então, na equipe olímpica, eu tenho uma postura muito mais de chefe, de empresarial, do que paterno. Então, eu com minhas filhas, eu sou, né, aquele negócio, as filhas pedem e a gente faz o que elas pedem, né? Então, a gente tem até esse cuidado de não criar pessoas um pouco sem a noção da realidade, porque a gente acaba dando tudo que pedem, né? Sim. Então já no esporte não tem como eu tenho que impor radicalmente as decisões, a disciplina, o que vai ser feito. Então eu tento não ser um treinador muito paizão, mas obviamente que em momentos de fazer o atleta crescer culturalmente, de dar conselhos quando eles pedem, isso sim é uma função tipo paternal como treinador. Só pra gente dar, são muitos números do Matheus, né? Então a gente vai trazer alguns aqui. 7 medalhas olímpicas nesses 3 ciclos, é isso? Eu tive a oportunidade de ganhar 4 como treinador assistente, as 3 de Londres e a do Rio. Não que a gente não se sinta à parte, né? Obviamente que eu trabalhei muito junto com a equipe, mas realmente as medalhas como treinador principal, elas têm um gosto diferente, porque é um resultado de um ciclo que a gente planeja como a gente quer. Então eu planejei o ciclo de Tóquio junto com o Otílio, que é meu diretor. Então a gente sente realmente mais parte da conquista de Tóquio, porque a gente comandou do início ao fim todo o sistema. Mas são 7 conquistas olímpicas e isso é um número muito expressivo. E aí a gente tá falando de atletas pro pessoal que às vezes não é tão... Porque o cara que é fã do boxe não precisa te apresentar, né? O cara Exatamente. já sabe. Agora, às vezes o cara aquele cara que assiste a Olimpíada de 4 em 4 anos, ele sabe quem é o Esquiva Falcão, por exemplo. E você trabalhou com esse cara. Trabalhei com o Esquiva em 2012, um grande atleta, um grande amigo também, pai também de 3. Pai também de 3. Você trabalhou com o Conceição. Com o Herbert Conceição, ainda não é pai, o Herbert ainda não tem filhos, trabalhei 5 anos com o Herbert. Que realmente... A gente não tem essa visibilidade como uma seleção brasileira de futebol, né? Sim, mas entrega às vezes resultados maiores. Mas a gente entrega muito resultado. E eu acho que isso também está mudando e faz parte do seu trabalho, e principalmente dos atletas, aqueles que sobem no ringue, está mudando a visibilidade do boxe no Brasil. Melhorou. E aí a próxima pessoa que eu vou citar aqui é uma prova disso. A Bia é um nome conhecido do Extra Boxe hoje em dia. A gente melhorou muito a visibilidade do boxe olímpico no Brasil em virtude dos resultados. Mas nós temos aquela gangorra no Brasil
que só aparece se tu ganha. Então, se a gangorra, se as vitórias estão aqui, vai aparecer. Se tu perde, acabou a mídia. Não que isso seja uma coisa preocupante, isso é a vida. É aquilo que a gente fala. A correlação familiar, paterna com o nosso dia a dia, ela é totalmente unido, né? Porque um dia tu tá feliz com a tua família, tá tudo bem, e quem tem criança sabe que pode virar uma tempestade por causa de um boneco que quebrou, de uma coisa que tu falou não, vira uma tempestade, vira aquela coisa, a mãe já fica brava, o pai já fica. É a mesma coisa com o nosso esporte, tu vai ganhar, tu vai ter visibilidade, tu vai perder, tu vai ter a crítica. Sim. É uma gangorra de emoções. Quem tem filho pequeno sabe a gangorra de emoções, que é criar realmente uma criança. Quando não dorme nada durante a noite inteira e chora de 10 em 10 minutos, tu não sabe o que ela tem. Quem já passou por situações que tu fica, que às vezes tu pode até perder a cabeça e se desesperar junto com aquele ambiente, é mais ou menos uma correlação da nossa profissão. É o altos e baixos. Às vezes tu tá amando tudo, às vezes tu tá odiando aquilo ali. E é normal, não que tu tá odiando os filhos, odiando o sentimento que tá acontecendo perante um momento de 2, 3 filhos doentes ao mesmo tempo, um chorando, tem que levar para a escola, tem que buscar outro no médico, levar para o inglês, outro tem que ir para o hospital porque tem que levar para... Então é isso aí, isso é o nosso dia a dia. Eu sempre esqueço, cara, eu tenho que fazer isso no começo, eu tô acostumado ainda com televisão, se inscreve no canal, meu. Se inscreve no canal, tem que curtir, tem que compartilhar. Se você conhece alguém que gosta de boxe, que gosta de esporte, exatamente, que gosta de paternidade, porque agora a gente vai entrar mais nesse assunto, porque eu vou perguntar da Cecília, então, que é a primeira. Vamos lá, 11 anos atrás, você 11 falou? anos. Você tava com 32? 31, em 2013, eu vou fazer 43. Meu primeiro nasceu em 2013 também. Acho que eu tinha isso aí. É isso aí, 32. Boa. 32. E tava querendo, era planejado ou blum, acabou? Não, foi planejado. Eu tô junto com a minha esposa, são 20 anos, né? Que legal, cara. Desde 2004. A gente casou na igreja, fizemos uma festa gigante lá em Porto Alegre, uma festa para 200 convidados, porque tem que celebrar, né? Sim. A gente casou em 31 de janeiro, ou 30 de janeiro, para a data a gente é péssimo, de 2011. Ou 29 de janeiro. A gente sempre esquece, eu e ela. Eu sei. Tem uma história da lua de mel também, né? E aí eu casei, fui pra lua de mel, e era uma lua de mel de 15 dias. 7 dias em Punta Cana, na República Dominicana, e 7 dias no Rio de Janeiro. Isso você trabalhava, vamos situar, trabalhava no Rio Grande do Sul. Com boxe no Rio Grande do Sul, tinha minha equipe e tudo. E aí não tinha WhatsApp, não tinha, parece que não é tanto tempo atrás, mas não tinha isso que a gente tem hoje. E estavam ligando para minha casa, ligando para minha academia, ligando para minha família, para trás de mim, a seleção ligando. Quando eu chego de Punta Cana, em Porto Alegre, para largar as malas, para ir para o Rio, tinha um convite para viajar daqui. Eu tinha que ir para a seleção em 2 dias. Para chegar na equipe, ficar treinando e viajar para a República Dominicana novamente, para uma competição. Eu deixei a minha esposa na lua de mel e fui para a competição. Você deixou ela na lua de mel? Deixei, ela ficou lá no Rio. Ela aproveitou a lua de mel. Como é o nome da esposa? Juliana. Juliana. Mas foi ali bom. Ela já sabe. Mas como ela te conhecia desde 2004, ela já sabe. Aí eu fui, viajei com a equipe e dali me convidaram para ficar na equipe. Aí eu não saí mais da equipe. Ou seja, foi seu presente de casamento, casamento. Entrar na... CBB, CB Box. Aquelas loucuras, né? Eu não tinha filho, eu já tinha uma academia muito estruturada, minha esposa trabalhava também na área da educação física, tinha a academia dela, a gente tinha uma vida muito confortável em Porto Alegre, e eu fui recebendo 5 vezes menos do que eu ganhava em Porto Alegre. Mas foi Foi uma escolha acreditando no futuro. Financeiramente era muito ruim, né? Porque eu tinha já meu apartamento em Porto Alegre, minha academia. Mas você tinha metas. E a proposta financeira era bem abaixo do que eu já ganhava. Você tinha essa coisa assim, tá bom, vai. Quando você tava lá, mas essa coisa de vou assumir a seleção, vou levar o boxe, já era um cara que pensava muito lá na frente? Eu sempre quis ser treinador de alto rendimento. Como eu sempre quis ser pai também, né? Eu e minha esposa, a gente casou planejando fazer uma família. Eu tenho 2 irmãos, ela tem 2 irmãos também, é uma família de 13 em cada um. E a minha esposa sempre quis ter 3 filhos, né? A gente organizava a vida para ter uma família, né? Que legal. A Cecília foi realmente planejada. Ela parou de tomar remédio e a gente falou, não, vamos tá na hora, a gente já mora aqui em São Paulo. Legal você falar isso porque parece assim, um cara dedicado que nem você ao trabalho. Lógico que o trabalho é importante na sua vida, mas pelo jeito a família também tá ali, se não igual, talvez até acima do trabalho, no sentido de sempre construindo para a família. Cara, a vida não é o azul bebê ou o cor-de-rosa, né? A gente queria sempre ter uma família, que é constituir família, ter filhos. A minha esposa vem de família católica, né? Eu já não venho a minha família não é católica, é espírita, mas são famílias que têm esse sentido, né, de criar família. Só que
é diferente ser pai e ser mãe. Por isso que nós somos um pai e mãe, né? Então, a decisão foi nossa em conjunto, mas ela tem um peso muito maior, porque ela me acompanhou em São Paulo, ela abandonou a carreira toda dela em Porto Alegre. Quando ela ficou grávida, ela teve que parar de trabalhar, porque era eu e ela só em São Paulo. E eu praticamente fora, porque eu viajo todos os meses, entre 7 e 21 dias, todos os meses, para campeonatos. Então ela abdicou de tudo para ser mãe da nossa família e não trabalhar, né? Eu lembro quando a gente estava no PAN, que eu comentei que tinha podcast, você falou que você tinha 3 filhas, e aí eu falei, pô, viagem, você falou assim, cara, acho que você fez uma conta rápida, ela falou assim, eu viajo não sei quantos dias no ano, eu tô fora de casa. Eu viajo em média de 365, eu viajo pelo menos 160 dias no ano, de 365. E aí, como é que é isso pra você e pra elas, vai? Não só pra esposa, porque a esposa é adulta, deve ser difícil. Não, eu sinto muito, porque já tivemos diversas crises, porque quem tem filho sabe que passar 24 horas com mais de uma criança, só cuidando da criança, desestabiliza muito emocionalmente. Então a minha esposa parou de trabalhar, porque o que acontece? Eu viajo para um camp de 20 dias. Normal, isso é uma coisa natural. E aí ela tá sozinha. Nós não temos avós, nem tios, nem ninguém. Em São Paulo eu tenho uma família por parte de mãe aqui, que é uma prima, mas a minha prima tem as filhas dela, e a minha tia tem que ajudar os netos, que ela já tem, que são vários. Não dá pra gente ficar também levando mais uma criança para eles, entendeu? Sim. Então a minha esposa não tinha como trabalhar, porque ela dava aula de personal trainer, 7 da manhã ou 6 da tarde, e aí onde vai estar a criança? Quem leva pra escola? Quem busca? Quem cuida? Então ela acabou abdicando. Então eu me cobro mais, eu me esculpo muito. Porque eu não estava no dia que caiu o dente, eu não estava no dia que começou a caminhar, eu não estava na primeira apresentação do balé, eu nunca estou em nada. Eu nunca estou em nada, porque a minha obsessão por ganhar medalha é maior do que qualquer coisa. Hoje eu estou tentando equilibrar isso, porque eu preciso estar presente com as minhas filhas. A minha mulher já brigou muito comigo pela minha obsessão em resultado. Ela sempre dizia que o boxe estava na frente da família. Isso eu tive que começar a cuidar, porque isso é um pouco de traço obsessivo que eu tenho. Eu tenho um pouco disso de fazer uma coisa e não conseguir desviar a atenção. Então eu estou tentando não ser mais tanto assim. Ela disse que eu melhorei bastante, né? Então assim, eu perdi muitos datas especiais, né? Mas eu acho que eu mostrar para minhas filhas o resultado que isso deu para minha vida e para elas, porque o que eu dou para elas hoje é em função dos meus resultados, vai ser uma troca importante. Mas quando eu tô em casa, eu me cobro a fazer todo o trabalho possível de casa que eu consiga. Porque eu me sinto na obrigação de, se ela ficou 30 dias fora sozinha, quando eu chego eu tenho a obrigação de dar banho, de trocar a fralda, de levar para a escola, buscar na escola, fazer a janta. Eu faço tudo. Eu me sinto... eu faço por querer. Sim. Porque precisa descansar, precisa dar um tempo para ela caminhar na rua sem ter criança. Então eu sou um cara que sei cozinhar bem, sei dar banho em bebê pequenininho, faço tudo que um pai deve saber fazer, porque é obrigação do pai. Sim. E isso não é, que legal, não, porque é obrigação, velho. Não tem nada de muito. Não é, nossa, são super... Não, é uma coisa simples. É sua filha não do mesmo jeito que a filha dela. Tem cabimento um pai não saber fazer uma comida boa para sua filha. Fazer uma gororoba lá qualquer, porque eu sou pai, não sei fazer. Sabe fazer sim, é só chegar e fazer, velho. Então eu faço o café da manhã. Até minha esposa brinca, né? Porque aí eu faço café especial. Aí ela fala, tu chega, tu faz tudo especialzinho, quando tu sai eu vou ter que fazer igual, né? E aí naquela correria com 3 é difícil. Mas realmente, quando eu tô em São Paulo, eu me obrigo a levar para a escola, buscar da escola, levar no inglês, buscar do inglês, levar para o esporte, ir assistir o esporte. Porque eu perdi a primeira competição, eu perdi a primeira vez que caiu o dente, eu perdi a dança, eu perco os dias dos pais, eu perco o dia das mães normal, né? Então, a gente se sente, eu sinto muito isso. O pai que falar que não sente, ele tem que rever a sensação de pai que ele tem, né? Sabe uma coisa que eu te perguntar? Acho que você traz uma realidade do caramba, assim. A gente tá às vésperas da Olimpíada, quando esse episódio for ao ar, a Olimpíada vai estar mais perto ainda. Vocês já estão com a cabeça lá, mas vão estar muito mais. E isso que você acabou de descrever, eu acho que a gente pensa lá, são mais de 200 atletas brasileiros que estão classificados. Fora isso, tem toda a comissão técnica, a parte de fisioterapia. É gigantesco a equipe que vai. E aí o atleta é de alto rendimento, mas o treinador é de alto rendimento, o fisioterapeuta é de alto rendimento. E são muitas pessoas que abdicam de todos esses momentos que você falou pelo país, né, cara? A gente está representando o país, né? As pessoas
eu vejo muito esse sentimento de a nossa seleção de futebol. Todo mundo fala como se fosse dela, né? A seleção de futebol. Quando alguém luta pelo Brasil, obviamente que tem a sua carreira, tem o seu salário, tem a sua manutenção da sua família com aquele dinheiro que tu ganha em relação a isso. Mas a gente representa o nosso país, a gente está lutando pelo Brasil. Nós somos a imagem do Brasil nos torneios de boxe olímpico, né? Então a gente abre mão do nosso momento familiar de pai para um bem maior, que também é para o país e para nós também, e para nossa família também. Mas as minhas filhas sentem muito orgulho, as que já são grandes, né, que de 11 anos, de 8, elas gostam de assistir as lutas, elas colocam a roupa do Brasil, elas mandam foto para mim torcendo. Então nos Jogos de Tóquio, elas assistiam depois a reprise, às vezes não dava por causa do horário, mas assistiam a reprise. Então assim, eu vejo que eu consigo mostrar para elas, elas conseguem entender que o pai delas não está ali na apresentação, mas elas já conseguem fazer essa relação de por que ele não está aqui. E elas sentem, não, ele está lutando para a medalha do Brasil, então ela consegue suprir às vezes uma falta emocional de eu não estar ali na apresentação, mas eu tô lá conquistando a medalha para o país e para ela também, né? Criança é super adaptável, né? Eu falo que às vezes criança sente menos que um adulto. Mas você já percebeu, às vezes, não tô falando de grande competição não, mas às vezes, tem um camp, eu tenho uma competição que você tem que viajar, ficar 15, 20 dias fora, e aí na hora, tchau, filho de você perceber que fala assim, puta, alguma delas tá puta que eu tô indo. A Cecília, que é a mais velha, ela é a que mais sentiu de todas, né? Quando eu viajava, ela ficava doente todas as viagens. E ficava muito abalada emocionalmente, isso quando era pequenininha já. 4, 3. Então a gente, quando ia começar a conversar por vídeo, nos primeiros dias ela falava, passava um pouquinho mais de dia, já não falava mais, não vinha mais falar com a gente, não vinha falar comigo. Ela não aparecia nem mais, não queria falar. Aí quando chega, demora a ficar bem, né? Normal. Ela sentiu muito isso. Entre os 3 e os 6, 7 anos, ela sentiu muito. A Maitê, que é a segunda, já não sentia tanto e não sentiu tanto já, né? Porque ela tinha irmãzinha para brincar, mais velha e tal. Mas a Cecília ficava sozinha com a mãe. E ela sentiu muito. Hoje já não tanto, né? Já tá grande, tá com 11 anos, já consegue... Ela fala comigo, ela me liga, a gente fala bastante. Ela é uma menina muito madura com 11 anos, né? Mas ela sentia muito. E normalmente as crianças, quando a gente chega, elas não conversam direto. A Bebê, por exemplo, a Bebê... Eu cheguei de uma viagem agora de 20 dias, ela não me olhou durante quase um dia inteiro. Eu pegava ela no colo, ela não olha, ela ficava assim, ela não olhava, ela ficava no colo assim, né? E então, por mais que a gente seja adulto, é duro, né, mano? Sente, né? Então, assim, por isso que eu digo, eu sinto uma necessidade de quando eu estou em casa, repor as faltas, né? Sim. Eu já assisti a apresentação pelo WhatsApp, vídeo do WhatsApp, né? De eu estar num camp, estar num torneio, minha mulher ligar lá, filmar, não filmar, mostrar a apresentação no vídeo e ela me chamar para falar com a criança na hora, né? Para que ela veja que eu estou ali assistindo. Eu estou presente, né? Eu falo que eu jornalista esportivo, quem teve a oportunidade de cobrir grandes eventos, seja um PAN, seja uma Olimpíada, Copa do Mundo, eu falo que a gente sente na pele a emoção ou a dificuldade dos atletas técnicos que eles sentem durante todo o percurso, porque a gente fica 30 dias, a gente vai também, por exemplo, eu tava com o Matheus agora lá no PAN de Santiago, né, do Chile. Cara, é isso, vou ficando mal-humorado, vai chegando no final, eu tô 20 dias sem ver meu filho, eu já perdi aniversário do meu filho mais velho, por causa dos eventos são sempre ali perto de agosto. Exato. Então assim, aí você para pra pensar, fala assim, cara, a vida desses caras é isso, velho. Não é só desses 30 dias que eu tô aqui cobrindo o evento, não. Eles passam um ciclo de 4 anos viajando e ficando longe na verdade, as profissões que envolvem viagens, né? Sim. Obviamente que todos trabalham muito, mas tem gente que tem pelo menos a facilidade de trabalhar o dia todo e voltar para casa, mas estarem na cidade, né? Então, ele acaba almoçando ou jantando junto todos os dias, ele acaba levando para uma aula, para o inglês, para a escola, e no fim de semana, de forma geral, tá em casa junto. Tem gente que trabalha excessivamente e não dá a atenção que deve, mesmo estando na cidade. Mas a gente que viaja, o nosso trabalho é viajar, ele aumenta essa distância emocional da criança, né? Essa falta. Então, quando a gente está em casa, quem viaja muito, tem que evitar o celular, tem que evitar não dar atenção, porque as crianças já estão muito viciadas na tela, né?
Já é uma outra geração. Eu e minha esposa estamos tentando controlar um pouco essa questão de tela. Então, se eu chego em casa, e às vezes a minha esposa briga comigo, porque eu tenho muito problema burocrático, eu chego em casa e estou no celular. Então, às vezes a criança quer brincar e tá ali. Então, a gente, como pai, a gente tem que se forçar a largar o telefone, jogar um jogo, pegar a bola e ir pra quadra, jogar um futebol, jogar um vôlei, fazer coisas com a criança que necessita, porque o tempo não vai voltar atrás. E ela é um espelho. Se ela te ver mexendo no celular, ela não vai ter vontade de jogar bola. Agora, se ela ver você jogando bola com ela, ela vai fazer o que você faz, não o que você fala pra ela fazer. Exato. Então a gente tem que tentar sair da tela um pouquinho. Os pais têm que... Eu tô tentando me policiar muito. Sim. Chegar, deixar o telefone e fazer atividades juntas, né? Que seja cozinhar junto, que seja conversar sobre o que tá sentindo. Sentar no chão com a criança, olho no olho. Então, assim, a gente acaba... a vida é tão difícil, a gente tem que pagar muita conta, é escola, é inglês, é esporte, é condomínio, é o financiamento do apartamento. A gente está naquela tensão de trabalho que às vezes é muito mais fácil largar o telefone e deixar assistir um vídeo, mas não dá, a gente precisa ter essa relação, porque a minha geração não tinha isso. Tinha o videogame já, eu tive Master System, tinha o Mega Drive. A gente é da mesma geração, é isso aí. Mas não dá pra comparar com o celular, smartphone. Era uma fita, você punha lá e você jogava aquele jogo, passava 2 dias e já estava enjoado. Agora os caras têm a E a gente tem que tentar fazer aquela reflexão. O que meus pais fizeram pra mim que me agradou, né? O que meu pai fazia comigo que eu lembro até hoje. Eu às vezes penso nisso, né? Tanto na parte boa quanto na parte ruim. Sim. O que foram ações que eu respeito que meu pai fez, que era a maneira dele, mas que eu não acho, que eu não gostei. Mas o que ele fez que foi bom e que eu nunca mais esqueci, eu quero fazer isso para minha filha. Porque o que eu mais quero é que a minha filha tenha um pai presente. Que ela possa procurar no momento de necessidade, de perigo, de tristeza. Né? Porque eu tive um pai presente, tive uma mãe presente, eu quero fazer o mesmo para meus filhos. E eu não estar em casa 20 dias não quer dizer que eu não esteja presente. Porque eu posso estar presente com ações, com exemplos e sendo um bom pai. Mesmo... Não é quantitativo de dias. Sim, é o que eu falo às vezes para pais separados. O cara pode ter um relacionamento que não deu certo. E sim no qualitativo. Ele pode ver poucas vezes o filho dele, como ele não mora mais junto. Cara, mas a quantidade de vezes que você tá ali, seja. Cara, pra gente começar, porque são 3, né? Então vamos lá. Você falou da lua de mel. Cecília, você falou que queria e tudo mais, mas a esposa chegou, fez alguma surpresa? Vocês descobriram juntos? A gente descobriu junto, a gente tava... Já em São Paulo, né? A gente voltou de Londres, dos Jogos Olímpicos de Londres. E aí ela ficou atrasada na menstruação, a gente fez o exame na época, 2011. 2012, desculpa. 2012. Foi ali entre agosto e setembro de 2012 que a gente fez o exame. E nesse exame que a gente fez aquele de sangue, né? No envelope ainda. A gente foi buscar, porque... Parece que não é, mas faz tempo, tá? Hoje tu pega tudo no celular. Internet. A gente foi e buscou, a gente abriu junto dentro do carro. Dentro do carro? Dentro do carro, ali pertinho onde eu morava, na Vila Mascote, que eu moro até hoje. E a gente viu junto. E aí depois que a gente contou pra família, né? Mas foi muito legal, porque foi muito planejado. A gente estava já bem estruturado, assim, com o apartamento. É uma coisa bem... Ela nasceu que dia? Nasceu no dia 26 de maio. Você estava presente? Eu estava presente, eu consegui no nascimento dela em Porto Alegre. Levamos para nascer em Porto Alegre, porque nós somos gaúchos, eu e a Juliana, a gente é de Porto Alegre. E aí a gente resolveu que elas nascessem em Porto Alegre, né? As 3 nasceram? As 2 primeiras. Depois a gente chega lá, calma que a gente chega lá. Então, ela conseguiu, a gente fez... E você conseguiu estar? Não, eu consegui organizar... consegui organizar o calendário. Legal. Fiquei fora de uma competição que era em Cuba na época, né? Nesse ano que ela nasceu. Uma competição bem importante, mas são momentos que a gente tem que... Porém, eu fui para lá, pedi folga, se eu não me engano, eram 14 dias que eu poderia ficar. Eu cheguei lá, nasceu, deu um dia, aí no segundo dia me ligaram de São Paulo, volta para cá urgente, que deu um problema, tu tem que assumir uma bronca aqui em São Paulo com a equipe. Então eu fiquei só os 2 dias e tive que... Até hoje ela fala pra mim, isso não ficou. Só nasceu. Mas aí nós tivemos um problema com o Esquiva, o Everton e o Yamaguchi. Só esses atletas que eram top. Um campeão mundial, o Everton Lopes. O Esquiva, prata olímpica, o Yamaguchi, bronze olímpica. Estavam em Cuba, tiveram um problema com o treinador na época. A confederação mandou eles irem de volta pro Brasil.
Aí eu tive que assumir o treinamento deles, foi um problema que agora não vou entrar aqui, que não diz respeito ao podcast. Então eu não estive presente na primeira semana. Mas vamos lá, problema do que rolou? No nascimento. Foi um problema entre o treinador da época com os atletas, eles reclamaram pro presidente, disseram que iam embora, aí o presidente trouxe eles de volta. E você eu assumi o treino deles aqui em São Paulo. E a Cecília teve que esperar. Aí Yamaguchi, aí esquiva. Aí eu fiquei só esses 2 dias e só fui ver ela quando a gente trouxe ela com 2, 3 meses pra São Paulo. Os caras, ou seja, os caras fizeram você sair lá de... Então sempre tem o boxe envolvido nas coisas. Não adianta. Mas vamos lá, nascimento da primeira filha. Ou a primeira medalha olímpica. Ou não tô pedindo pra escolher uma ou outra, não. São sensações, assim, mas tenta diferenciar. Não, cara. Porque são duas maluquices, eu imagino. Não. Na verdade tem a ver, porque eu tenho tatuado, né, o boxe aqui, né? Boxing Life. Eu vivo há 22 anos do boxe, né? A minha primeira turma, que eu já comecei a receber salário com o boxe, foi no ano de 2002. Foi exatamente em agosto de 2022. Que eu tive uma proposta de uma academia, montei uma sala de boxe. Nós estamos em 24. Então, 22, é isso, né? 22 anos. Vão fazer 22 anos que eu vivo exclusivamente do boxe. É o que me deu tudo que eu tenho hoje. Apartamento, sim, estrutura que eu tenho de carro, casa, tudo vem do boxe. E a minha esposa, ela fala, às vezes ela briga comigo, ela fala que o boxe está na frente da família, só que isso é a visão dela, não é verdade. Isso não é verdade. Eles estão juntos. Para que em algum momento a família fique na frente. É uma coisa intrínseca, mas minha família e o boxe é porque eu só faço isso. Sim. Eu não tenho nada na minha vida, a não ser ir pro CT de segunda a sábado, faça chuva, sol, inverno, verão, não importa se é feriado, dia dos pais, dia das mães, tem treino, e tá em casa cuidando das crianças, eu não faço mais nada. Sim. E eu consigo fazer exercício às vezes, vou na academia, então é aquele negócio, eu sou o cara que paga o plano anual, vai 2 meses talvez, eu sou esse. Mas eu sempre pago a academia, porque faz de conta que eu tô treinando. Mas, por exemplo, eu gosto de treinar às 8 da noite, aí eu chego em casa, quem é pai sabe, entre 5 e 8h30 é o caos. Porque tem que dar a janta, tem que tomar banho, tem que fazer o resto da lição que não fez de tarde, porque não ficou no celular. Então é um tumulto. Entre 5 da tarde e 9 da noite, até todo mundo deitar na cama e dormir, e arrumar a casa, e arrumar a cozinha, e lavar a louça, porque louça é interminável. Quem tem família grande, é inacreditável. Quem tem 3 filhos sabe que a louça é interminável. É um mundo perdido. Eu falo assim, você perde mais tempo na vida no elevador ou na louça? É uma dúvida, porque uma coisa hoje em dia você anda tanto de elevador que... A gente tem uma moça que ajuda a gente, que vai nas terças e nas sextas, mas não dá conta, porque é café, almoço, janta e 2 lanches por dia. Né, o lanche da manhã, o lanche da tarde. Então, num fim de semana, é uma produção de louça absurda. E esse papo que homem não pode lavar louça, que perde energia. Lá em casa, é a maior baboseira, velho. Esses papos que tem na internet hoje, a gente dá vontade de jogar o telefone longe. Para. Entendeu? A tua energia masculina é tua, filho. A louça não tem nada a ver com a tua energia masculina. Em casa, eu que lavo a louça. Eu que lavo a louça e minha mulher nem encosta na louça. E eu sou macho bravo, tá? Gaúcho. Entendeu? Então, assim, esse horário das 5 às 9 é desesperador, né? Porque vai tomar banho, Maitê? Eu não vou agora. Vai tomar banho, Maitê? Não, agora não, que eu tô ouvindo. Aí eu falo pra elas, todo santo dia nós temos o mesmo diálogo. O sapato tá na sala. Tem que tomar banho. Não, mas eu não vou... É igual, velho. Não muda. É um disco. Aí eu pensava que eu fazia isso, né, cara? Certamente, a gente acha que... Entendeu? Certamente a gente então eu tenho a minha Maitê, ela tem resposta para todas as coisas que tu fala para ela. Então tu fala, o tênis tá ali, né? Mas eu deixei o tênis ali porque eu ia pegar depois. As 3 nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, são completamente diferentes? São completamente diferentes. A Cecília tem personalidade muito parecida com a minha esposa, né? A Maitê tem muita personalidade comigo. E a bebê tem o rosto da Cecília com a personalidade da Maitê. Também a bebezinha que é a Olivia. Então, assim, a minha do meio responde qualquer coisa que ela vai justificar por que tá errado aquilo ali. Não é... Então, assim, esse horário da academia meu morreu. E aí, como eu tenho agora os Jogos Olímpicos, eu tô numa ansiedade, é um nervosismo absurdo. Precisa extravasar. Enquanto eu não ganhar a medalha e garantir a medalha, eu não consigo viver, né? Outra coisa a não ser dar treino, cuidar de criança. Dar treino e cuidar de criança, é só isso. Então, realmente, ser pai, no sentido da palavra, né? Porque eu sempre falo, né? Qualquer homem pode ter filho, né? Sim, porque mas ser pai fazer um filho é uma coisa.
né? E realmente ser o pai verdadeiro, porque o que está faltando hoje, ó, eu acho que falta muito o pai, a nossa sociedade perdeu um pouco esse sentido do que é ser o pai verdadeiro, né? Que é apoiar a tua esposa, que é apoiar a mulher nas dificuldades de ser mãe, porque é a mesma coisa, ter filho não é ser mãe, né? Nem toda mulher é uma mãe no sentido da palavra, infelizmente, né? E o pai é a mesma coisa, porque demanda nós nos doarmos e abrirmos mão da nossa necessidade de homem e de postura e vivência de homem para os teus filhos, né? Sim. Então tu vai deixar de sair, vai deixar de estar com a tua esposa, vai deixar de várias coisas para dar a opção pro teu filho ter tudo que tu precisa que ele tenha, né? E isso é ser pai, é isso, E abdicar. aí, abdicar de você para... da gente para a criança. Porque é muito rápido. Em 17 anos acabou a criança, 16, 15 Sim. anos. Às vezes até com 15 menos. já não é mais criança. Você falou há pouco da personalidade delas, né? Da Cecília, da Maitê e da pequenininha, que são o jeito de uma, cara da outra. Nascimento da Maitê. E aí, assim, todo o rolê, né? Descobriu. Também era planejado? Também já estava no plano? A Maitê também era planejada. A gente a minha esposa queria ter... Ela sempre quis ter 3 filhos. Sim. Ela sempre falou isso. A gente achou que estava no momento, que a Cecília já estava com 3 aninhos ali, né? 3 anos, mais ou menos, 3 anos e pouco. E ela queria ter os filhos próximos para serem mais amigos e tal. A gente também foi planejado. A gente descobriu. Da Maitê também foi juntos, a gente foi fazer o exame junto, consegui estar presente nesse exame. Também fomos a Porto Alegre. Para nascer. E você também estava? Estava presente, levamos a Porto Alegre. Também fiquei pouco tempo, porque eu tinha que viajar para o campeonato. Cecília ficou mas não foi 2 dias. Ficou mais tempo que você, né, Cecília? Mais que a Cecília. Mas já fui viajar também, que eu já tinha um campeonato logo em seguida. E foi bem legal. Nasceu, a irmãzinha foi lá ver. Que legal. Tem umas fotos muito bacanas da Cecília com a mãozinha assim. É um outro sentimento absurdo, né? Porque quando nasce o primeiro, você se torna pai, né? A Cecília te fez pai. Exato. A Maitê, você já era um cara melhor, assim, no sentido de... a Cecília te treinou para você já tinha mais experiência para ser pai. Só que aí você vê a Maitê com a Cecília, que é um absurdo, né? Assim, É muito legal, cara. Foi um nascimento bacana. Tem uma foto da Cecília com a mão assim no vidro, olhando assim pra bebê, né? Ela tava no meu colo, tava no meu colo. É muito legal, velho. O sentimento delas de irmã, assim, eu acho muito legal. Elas são muito amigas, né? Brincam tudo juntas. É uma coisa a se pensar. Eu falo assim, eu tenho amigos, né, que tem... Eu acho que vai da pessoa, da família, o que o cara escolhe. Assim, se você não quer ter filho, não tenha mesmo, tá? Porque é difícil. Se você quer ter um só, também, enfim, é opção. Agora, cara, nada supera ter um irmão. Não, ter irmão é muito legal. Eu tenho 2 irmãos. Pense nisso. Se você tem só um filho, pense nisso. Você pode dar qualquer coisa, cara. Melhor escola, melhor qualquer coisa. Ter irmão é legal. Não é nada... O meu irmão mais velho tem 1 ano e 10 meses só de diferença minha, né? A gente é bem próximo, a gente se criou junto. E o mais novo tem 5 anos, é um pouquinho maior a distância. Vamos chegar neles, mas... Maitezinha, então, nasceu, estava presente. E aí tem um espaço grande para Olivia. Era planejado. Assim, você disse que vocês queriam ter 3 filhos. Não foi planejado. Assim, vocês queriam ter 3, mas ela já não estava... A gente queria ter 3, aí foi. Só que aí elas começaram a crescer, ficou um pouco mais fácil. Para minha esposa, principalmente, porque a gente sabe que não é igual. Seria hipocrisia de qualquer um falar que é a mesma coisa, ser mãe e ser pai. A necessidade da mulher abdicar é muito maior do que o homem. Sim. Tá? Fisiologicamente atinge o corpo da mulher de um jeito que não atinge. E a gente tem que ser um pai que tem que entender isso, né? Todo o processo que a mulher passa pós-parto, né? Início da amamentação, até a criança parar de amamentar. E uma dica para quem está sendo pai novo ou que vai ser pai, tem que entender. Eu tive um pouquinho de dificuldade na primeira filha. A gente tem que entender o tempo da mulher. Isso só vai aprender com a experiência, né, de ser pai mais de uma vez. E o ser pai é entender essa questão da mulher e ser um apoio para ela. Porque o casal junto, se entendendo, consegue... A parte mais difícil do relacionamento é os primeiros 3 anos. Muito relacionamento vai acabar ali. Porque tu não é mais... o homem e a mulher. É um pai e uma mãe. É o pai e a mãe. Não é mais homem e a mulher, um casal. E ali é muito difícil. Porque vai mudar todo o dia a dia do casal.
E cabe ao homem ter a tranquilidade de entender o momento que a mulher passa. Isso o cara só vai entender sendo pai mais de uma vez. Né? Então a gente teve nossas crises, as nossas dificuldades no início da Cecília e depois com a bebê. Foi muito difícil porque tu tem um filho de 4 anos e uma bebê de 1 ano junto, só quem sabe é os dois doentes, chorando de madrugada. Então eu fui um pai já um pouquinho mais experiente com a Maitê, só que é muito difícil 2 crianças pequenas. Sim. Quem tem gêmeos deve ser desesperador. Eu tenho um amigo, o Jordão quem tem trigêmeos, então... Eu tenho um amigo que ele teve gêmeos, são meus afilhados, e 1 ano e 7, acho 1 ano e 6 meses depois teve o terceiro. É desesperador. Deve ser uma coisa assim de... tá sobrevivendo, tá na luta. Então, eu já tinha mais experiência e foi um pouco mais fácil a bebê Maitê. Só que aí a minha filha, ela tinha um problema que a gente não sabia o que era, que ela mamava, e aí nós dava mamadeira, ela não aceitava, ela vomitava o tempo inteiro. A gente foi descobrir uma alergia a ovo e a leite. Quando ela tinha 1 aninho, que ela foi pra UTI. Porque ela ficou com uma bronquiolite a nível muito forte. E a gente não sabia o que ela tinha, ela ficava vermelha. Foi um caos, cara. Foi muito difícil esse primeiro ano da Maitê e esse próximo. Mas a gente descobriu uma alergia severa. Mas não e aí as pessoas não entendem. Alergia a leite não é intolerância à lactose. Não tem intolerância à lactose, a pessoa vai tomar leite e ela tem uma intolerância a um tipo de enzima. Só. Que causava isso. E a minha filha não. Minha filha tinha alergia total ao leite da vaca. Ao leite da vaca, não é... Então não é intolerância. Ela não podia... Entendi. Se toca leite nela, ela fica totalmente... A minha filha teve que ir pro hospital uma vez, que virou uma madeira da Cecília em cima, na cara. Porque pode fechar a glote e pode ter um choque anafilático. Então a gente descobriu alergia ao ovo e ao leite. Então faz uma comida agora sem ovo e sem leite. Ou compra alguma coisa sem ovo. Tudo tem ovo e leite. Então foi bem difícil, aí tem que buscar as lojas específicas, é tudo muito mais caro. Então foi bem difícil também a Maitê pequenininha. E aí, vamos lá, você falou, você citou que ela foi parar na UTI. Você é um cara treinado a administrar situações conflitantes e ali no pega pra capar, uma luta de boxe, às vezes você tem que ser o cara que tem que acalmar o seu atleta porque ele tem que enxergar, o furacão tá acontecendo e você tem que ser às vezes o cara que põe no centro. Só que aí, nesse caso, é o furacão com a sua filha. Tipo, ir pra UTI. Eu tava em São Paulo, graças a Deus eu tava em São Paulo e eu fiquei na UTI. E uma coisa que eu vou falar aqui, a sociedade ainda não enxerga os homens pais que têm uma autonomia de fazer coisas sem a mãe. Todo mundo dá um pitaco. Vou dar um exemplo. A minha esposa estava muito desgastada uma época. E já vou falar sobre a UTI, tá? Não vou esquecer. Não, fica legal. Com as 2 bebês. Aí eu falei pra ela, não, faz o seguinte. A gente tinha uma festa de uns amigos da minha família aqui de São Paulo, minha prima. Aí eu disse, eu vou pro aniversário com as 2 bebês. A Maitê devia ter 1 ano e meio, 2 anos. E tu vai sair com as tuas amigas, que ela tem um grupo de amigas de Porto Alegre que mora em São Paulo, pra se distrair, velho. Tu vai pro barzinho lá com elas e se distrai. E eu vou pro aniversário. Ok. Eu passei a festa de aniversário inteira respondendo por que a mãe não tava. Ai, mas que pai. Não, como se eu fosse alguma coisa muito especial de estar com as minhas 2 filhas sem a mãe. E as pessoas. E tu sentia um preconceito da mãe ter ido sair com as amigas. Não era legal. Sim. Só que quem fazia preconceito eram as próprias mulheres. Sim. Que eram mães também. Né? Às vezes uma mãe mais velha, né? E aí na parte da UTI, que ela ficou aqui no hospital. Aquele que fica ali perto do shopping Ibirapuera, Cara, eu tô com a memória maluca. Enfim, Hospital Alvorada, eu acho que foi. A minha filha ficou no hospital, primeiro na unidade de terapia intensiva, depois foi pro quarto. E eu fiquei, porque eu tava em São Paulo. E eu dormi umas 2 ou 3 noites seguidas. E as enfermeiras diziam, nossa, é o pai que tá junto, tipo, como se fosse também uma coisa muito... Difícil. Então, isso é comum na nossa sociedade. Qualquer pai que faz o mínimo, as pessoas acham que é o máximo. E as mulheres que fazem tudo. E as mulheres criticam porque a mãe não tá fazendo. Ou às vezes a mulher que faz tudo não é tão vangloriada quanto o homem, né? Então, é mãe. Isso sempre me chamou a atenção. Sim. No hospital eu falei, mas qual é o problema? Não posso estar eu aqui, tem que ser minha mulher, por quê? Eu tô aqui com a minha filha, porra. Mas e aí, tá ali na UTI? Não, é tudo ali, cara. Tem que estar firme. Eu sou um cara duro, eu sou um cara duro, cara. Eu me emociono. É muito difícil, eu não choro. Eu chorar é uma coisa muito difícil. Sério? Porque é minha personalidade. Sim, a minha esposa também. Minha esposa é uma mulher muito forte.
A minha esposa eu vi chorando pouquíssimas vezes. Ela tem uma personalidade ela é uma pessoa muito forte também. Minha esposa é uma mulher muito forte. Pra me aguentar tem que ser uma pessoa dura. Eu sou um cara muito duro, né? Sim. E tava passando essa dureza para minhas filhas e minha esposa teve que me puxar a orelha, né? Tava sendo muito rígido, como se eu estivesse tratando atleta. Ela disse, não tá aqui com os teus atletas. Porra, ela fala, é braba, porra. Tá falando com as crianças como se fosse atleta, tá gritando aqui dentro. Então, assim, na UTI eu tava lá, ali com a minha filha, e firme, forte, ali, vamos dar o remédio, vamos dar a bombinha, vamos fazer ali com as enfermeiras ali trabalhando junto. E passou, foi tudo tranquilo. E a gente tá ligado. História pra contar. Eu tô acostumado a ligar com situações de emergência, né? Sim. Com pressão, com tomada de decisão, então a gente acaba ficando um pouco mais calejado para essas coisas. Vai lá, Maitezinha, beleza. Olivia, como você disse, já não era planejada. E aí, como é que... Aí vocês descobriram juntos ou ela chegou e falou, toma aí, rapaz? A Olivia, eu cheguei numa... Sempre tem o box, né? Cheguei numa viagem, aí nós estávamos em casa, a minha mulher não estava mais tomando o anticoncepcional, a gente estava usando a tabelinha ou o preservativo. E funcionou anos, né? Porque a minha mulher está com 42 anos, né? E tu sabe que o anticoncepcional é muito hormônio, e aí mexe muito com a mulher, então era melhor ficar sem tomar anticoncepcional, melhor pro corpo dela, melhor pra vida dela, né? Sim. E a gente fez a tabelinha muito bem, ela tinha pra quem não sabe, o homem tem que saber também, porque tem homem que vive no mundo da lua, né, cara? Tem que saber direitinho a questão menstrual da tua esposa, se é um ciclo de 28 dias ou se é instável, pra ter um padrão, pra te saber as datas que são mais... Não é só obrigação dela, né? Você também tem que ajudar nessa parada. A gente tem que saber de tudo. Exato. Né? Então, vinha funcionando. Aí eu cheguei em casa e tal, ela comentou, olha, eu acho que eu vou ficar grávida. Ela falou pra mim. Aí eu falei, tudo bem, né? Se ficar grávida, ficou grávida, não tem problema. E foi, ela foi pra Porto Alegre e me ligou. Falou, ó, eu acho que eu tô grávida, que já faz uns 15, 20 dias que eu não menstruei. Nesse acho que eu tô grávida, você já... Não, eu falei, tá bom, mano, é isso aí, velho. Quem tem 2, quem tem 3, quem tem 3 tem 4. Falei pra ela, onde come 2 crianças, vai comer 3 crianças. E aí foi, cara. E a terceira filha é aquele negócio, cara. É a criação mais fácil que existe, é a terceira filha, velho. Nada deixa o pai preocupado e a mãe já, velho. Porque a primeira filha tosse e tá um desespero, né? É, lógico. Terceiro filho, meu amigo. Eu sinto isso hoje porque a minha esposa, né? Eu tenho um de 1 ano e meio. É o nosso primeiro filho. Eu tenho um mais velho, de outro relacionamento. Então, assim... Para algumas coisas, eu já falo, beleza, uma febre e tal. Ela, no começo, eu vi o desespero que eu tive, assim, no primeiro, entendeu? Mas aí eu acho que ela tem que passar por isso. Também não fico falando assim, não tem que ficar desesperado. Eu falo, não, tem que ficar desesperado. Não, tem que ficar. Porque tem que passar por isso, né? Mas o terceiro filho é outra parada. E aí, Maite, você estava a Olivia, você estava no nascimento. O que acontece? Aí a Olivia, eu falei para ela, eu não vou poder estar no nascimento. Eu falei para ela. Por quê? Porque tem o Campeonato Mundial Feminino e a Bia estaria indo pro bicampeonato mundial, né? Aí eu falei pra ela, ó, Ju, eu não vou estar. Aí o mundo quase acabou e eu acabei estando, tá? Só pra resumir. Eu acabei não indo ao Mundial. Né? Eu não sabia desse detalhe, você não foi? Confiava, a preparação foi muito forte. Tem o Leonardo, que é o meu segundo técnico da equipe, que fica sempre a responsabilidade da equipe quando eu estou com ele. Confio muito no trabalho dele, confio muito na Bia. Falei, ó, é com vocês, e ela foi bicampeã do mundo, né? E aí... foi no dia da luta? Não, né? Foi próximo. Bati ali a luta. Foi a luta primeira ou ela nasceu primeiro? Pô, cara, eu não vou lembrar, porque eu ando com problema. Quem tem 3 crianças sabe. Sei isso. Data eu ainda lembro a data certinha de nascimento de cada uma. 26 de maio a Ceci de 2013. 6 de fevereiro de 2016 a Maitê. E a Olivia é 6 de março. 10 de fevereiro a Maitê e 6 de março a Olivia. E aí nós não levamos a Porto Alegre. Ela é a única que tem naturalidade de São Paulo. Paulistana. A Cecília Maia tem naturalidade de Porto Alegre. Porque ia ficar mais fácil. A gente resolveu porque já tinha as 2 crianças. A esposa falou, dessa vez o boxe vai perder. Na terceira filha... Aí nasceu, eu fiquei com ela ali, levei as 2 crianças. E eu fiquei no parto, não desmaiei nenhum parto, tá? Assisti. Todos são cesárea, mas eu assisti ali, cortar, costurar. E que loucura, você falou da Bia aí, mundial e tal...
Cara, sua sina são as mulheres. Porque assim, você tem, lógico, você tem atletas tem fortíssimos, também, homens, claro. né? Assim, mas a sua identificação com a Bia... Bem forte. A equipe feminina brasileira é revolucionária. No PAN foi 4 ouros. Exatamente. Então assim, as mulheres, elas... E tu sabe que eu venho de uma geração que o boxe era masculino. Sim, masculinizado, Quando eu treinava boxe com 17 anos, não se via bem mulher fazendo boxe. A gente não queria mulher fazendo boxe na academia. A gente cresceu assim, né? E eu demorei a trabalhar com boxe feminino. Eu trabalhei com boxe masculino, categorias de base, e demorei. Quando eu cheguei na equipe olímpica, que eu comecei a trabalhar com o boxe feminino. Na minha academia, eu só tive atletas homens. Teve que se adaptar para essa parada. Não porque eu não treinava mulheres. Porque não tinha, talvez não tinha tanta mulher. O boxe não era olímpico. A gente tem que lembrar uma coisa. O boxe só era olímpico no masculino. De 1904 a 2012, só tinha boxe masculino. Sim. O boxe entrou num programa em 2009 que anunciaram que o boxe ia virar olímpico em 2012 para as mulheres. Então, assim, a gente não tinha um objetivo de formar uma atleta feminina olímpica. Por isso que a gente focava no boxe masculino. Sim. E porque também a sociedade era machista muito mais na década de 80 do que é hoje. Aí... Não dá pra comparar. Sim. Né? Então, eu realmente tive que aprender a lidar com as mulheres no boxe feminino. Tá dando certo. E tive 3 filhas também. Então a gente vai entendendo mudanças comportamentais que existem. Porque não dá pra dizer que o homem e mulher são iguais, Não cara. são. Não adianta. Definitivamente não são. E aí... Eu não sei se eu saberia ser filho de menino. Pai de menino. Se eu tivesse um filho menino. E aí como é que veio? Beleza, a primeira... Eu tô acostumado menina, com filha mulher, menina. né? Aí a segunda, você tinha ali uma coisa... Putz, agora acho que vem menino. Cara, a minha esposa tinha vontade de ter um menino. Sim. Mas assim, você pensou, porque assim, eu imagino. Eu falei, cara, tô acostumado com mulher, velho, não tem problema. Quando engravidou da Olivia, você nem falou, não vai vir menino. Eu acho que eu nem sei mais, eu nem vou saber como criar um filho homem, velho, porque eu tô tão acostumado com a menina. E gosto muito de criar menina. E você tava falando, antes da gente bater o papo, de que a Bia é madrinha de uma das suas filhas? A Bia ela é madrinha da Olivia, né? Ou seja, a Olivia foi essa troca. Você não tava na luta, mas a Bia foi sua madrinha. Além da Bia ser madrinha da Olivia e enche de presente do patrocinador dela pra Olivia, com tênis, com roupa, as minhas outras 2 filhas são muito amigas da Bia e muito amigas da esposa da Bia, que é a Ana. Que legal, cara. Que é a Ana que corre os 100 metros rasos. Sim, sim. E são muito amigas e ligam pra Ana, vão no WhatsApp, Ana, nós vamos ir pra tua casa pra gente fazer cabelo, porque a Ana faz chapinha com elas e penteia elas viraram muito amigas. Que legal, né, da Ana e da Bia. E aí agora chegou em casa e falou, não, a Ana tem um monte de cremes e de coisas assim, uma prateleiras e tal, eu fui no banheiro, agora minha filha tem as prateleiras com as coisas. Então é muito bacana, assim, essa amizade que as minhas filhas têm com o pessoal do boxe e com o pessoal do esporte. Então eu acho que ali mostra que essa minha falta de datas, de estar presente, elas entenderam, tanto que elas convivem com as pessoas do boxe, agora entendem isso. Né? Cara, e que legal, assim, porque, vamos lá, a Bia é o maior fenômeno da história do boxe feminino do Brasil e talvez a gente vá ver depois lá na frente que é talvez do boxe como um todo, também, né? E olha que a gente é um boxe que teve Servilho, teve Popó, teve Maguila, enfim. Mas a Bia ela vai cravando uma coisa que vai ser difícil de superar. E é legal porque a Bia tem a história com o pai dela, né? Exato. Questão de treinador, mas hoje você treina lá na seleção. Quando ela sai pra fazer essas lutas, como vocês estavam na Europa agora, é fora da seleção, né? Aí é. Mas ela me contratou pra treinar no profissional. O pai dela foi em um dos combates. E você? A Bia, ela é a chefe no profissional, né? Ela é atleta, né? Então ela contrata a equipe dela. E o pai dela foi o treinador principal. Essa paternidade em relação à Bia no esporte é do pai dela, sim. Né? Foi com até você é uma coisa mais, talvez ali, brother, assim, lógico que relação profissional, mas fora, você é tipo brother, você conheceu ela há muito tempo. A gente criou um vínculo de amizade, sim. Mas que tem uma certa distância do nosso relacionamento entre chefe, sim. Porque na equipe olímpica eu sou o chefe da equipe olímpica, só que no profissional ela é minha chefe, sim. Né? Você tem que dividir vários. Então vamos lá. Quando é seleção brasileira, você é o chefe dela? Exatamente. Quando é boxe profissional, se ela te contratar, ela é sua chefe? Ela tem o poder da palavra. E vocês conseguem ainda ter uma relação de compadres ali? De compadres, que ela tá lá em casa com a minha filha.
Que legal. E com minhas duas filhas, porque a Cecília e a Maitê são muito amigas dela Sim, também. sim, da família, no caso, bacana, né? Uma amiga cara. familiar. E isso consegue ser dividido de forma perfeita. A gente tá dividindo. Até hoje nunca tivemos problema. E a Bia não tá levando as meninas pro boxe, não? Você Cara, falou que elas gostam do esporte. Cecília e a Maitê, eu tenho foto das crianças bebezinha no ringue da equipe. Elas adoram ir no boxe, elas acompanham. Sério? A Cecília nunca quis treinar, a de 11. A Maitê também nunca quis. Elas têm luva, elas têm tudo lá. Sim. Eu não vou obrigar. Claro. Né? Porque eu acho muito ruim o pai que quer colocar o próprio sonho no filho. Aí é uma crítica aos pais. Eu passo por isso no boxe. Diversos atletas que são boxeadores, porque é o pai que está obrigando, ou a mãe, mas a maioria é o pai. E não dá certo. Eu tive já casos de atletas que faziam porque o pai, que era o sonho do pai, não era o sonho dele. Aí quando ele começou a dar errado, o cara desistiu e parou. Teve coragem de dizer, não pai, eu não quero mais lutar. Eu não quero ser boxeador. Eu quero porque tu quer, não eu. Então eu não vou fazer isso com as minhas filhas. Legal. Só que eu vou fazer uma proibição. Eu não quero elas na área da educação física. Já tem o pai e a mãe. Não. É uma área muito difícil. Não. Vai fazer outra área. Não pode restringir. Não, eu vou vai incentivar. Eu vou incentivar. Mas e a relação delas com o esporte? Porque eu acho que o boxe também, isso, lógico que você não vai não vai obrigar, obviamente, mas não vai querer. O boxe é uma coisa que, de certa forma, tipo, elas vão ter muito orgulho de você, mas também é o que tira um pouco delas, né? Então, tipo assim, esse boxe aí é legal, mas, pô... Tem os dois lados. Tira meu pai daqui. Então, acho que talvez crie essa... Mas como é que é a relação delas com o esporte? Elas Gostam. Dois pais educadores físicos, elas... A Cecília fez jazz, né? Ela dançou durante bastante tempo, depois fez um pouquinho de vôlei de praia, e agora ela tá querendo fazer handball. Handball? Que legal, cara. E eu vou incentivar, porque eu tenho grandes amigas no handball, a Babi... Né, a Duda, são grandes amigas minhas. Então, baita atletas, monstros, só os fenômenos, Só né? os fenômenos. Pô, a Duda é a melhor do mundo, é a melhor goleira de toda a história do handball. E a menorzinha, ela fez também o jazz, a Maitê, né, de 8, e ela fez bastante tempo de natação. As duas fizeram bastante tempo de natação, agora elas pararam. E vão fazer as férias de julho, e a Maitê quer fazer ginástica. Então eu tô tentando encontrar um lugar perto de casa que tenha ginástica, porque não, né? Pra ficar perto de casa é mais fácil de levar. Então, por enquanto, nenhuma foi pro box ainda. Que legal, bacana. Cara, em determinado momento da conversa... Aliás, eu vou te fazer uma coisa que... Eu tenho uma parceira aqui, que é uma amiga, na verdade. Você tem descendência por ser gaúcho? Tem descendência de algum país aí? Não, cara. Minha família é parte de pai toda índios e negros, né? A parte do meu pai. E a parte da minha mãe é Portugal. Portugal, veio total? de Portugal. Ah, legal. Mas então tem uma descendência portuguesa aí. É porque Mas não... É porque aqui no Rio Grande do Sul é muito comum o italiano. Alemão. É exatamente isso. Eu tenho uma parceira que é uma amigona, inclusive a gente coloca aqui, a Gromboni Cidadania. Ela... A minha esposa é italiana. Ah, é? A família toda tem cidadania. Tem a cidadania? E a esposa já tem? Teve, só que aí quando eu for fazer a minha juntos, colocaram o nome errado. Tu acredita? Erraram. Sim. Tem que procurar alguém que arrume isso. Aí, ó. A Gromboni Cidadania faz de tudo. Ela, na verdade, ela é especialista em pesquisar a árvore, né? E depois ir atrás dos documentos. Porque a Amanda é uma amigona minha, era jornalista, foi para a Europa para buscar a cidadania dela, acabou vivendo lá um tempo para isso e aí descobriu uma paixão. Hoje em dia ela desenvolve esse trabalho. Você tem o sobrenome italiano? Você vai lá, entra em contato. E quem viaja muito ajuda, tá? É isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar. Não vai precisar de visto. Pra Europa, para muitos países. Não vai precisar de visto, ajuda. Para entrar nos países. Então, assim, essa é um grande diferencial. Filhos, que nem o Matheus tem 3. Quer fazer um curso no exterior. Exatamente, cara, facilita muito. Facilita, custo baixa, porque você é visto como um cidadão europeu. Exatamente. Ou um cidadão italiano, no caso, para quem busca. Então vai lá, ó, Gromboni Cidadania. Eu vou passar pro Matheus pra ele ir atrás dele. Porque erraram o seu nome? Erraram o nome. Você acredita que a gente casou, eu e a minha esposa. Só que nós não colocamos o nome de casado. Né, o meu nome nela. Só que quando fizeram o documento, colocaram o meu nome lá. Juliana Cambruzzi Alves. Não sei por quê. Aí, o documento dela. Aí travou tudo. A gente tem que ter que rever. Então ela tem que ir atrás. Vou falar com a Gromboni, vou ligar. Vai lá, liga pra Gromboni, porque vamos deixar. Porque aí ela fazendo, a Cecília, Maitê e Olivia já fica tudo certinho. Minha filha falou, ela falou assim: pai, quem sabe a nossa viagem desse ano de família pra Europa? Eu falei, pô, você tem 8 anos, você tem que ir pra Europa, filha. Então vai lá, se você se interessar, tem família italiana ou tem alguém que conhece que precisa, Gromboni Cidadania, eu conheço, eu tô fazendo a minha cidadania, eu tenho sobrenome italiano, eu tô nesse processo. Eu quero chegar logo lá, quero também passar para os meus filhos. Beleza? Agora, aproveitando que a gente está falando de nome de família, eu sempre deixo para esse momento, porque você é pai da Cecília, você é pai da Maitê e da Olivia,
Mas para ser pai, você disse no começo, a gente tem que ser filho de alguém. Filho. E é lógico que a gente dá todo o espaço para você falar da mamãe, como você falou da Claro. esposa, elas são essenciais. Mas é um programa sobre paternidade, então a pergunta é, eu mudo. Ao invés de pai de quem, você é filho de quem? Quem claro. é o pai do Matheus, cara? Cara, meu pai, tenho muito orgulho do meu pai, cara. Um cara presente na minha vida, presente na minha infância, na minha adolescência. Então, eu posso dizer que eu tive pai. Infelizmente, A maioria... a gente tem pessoas que não têm isso e é uma falta absurda, emocional, sentimental, a pessoa não ter um pai presente, né? Meu pai se chama Francisco Cloir Ribeiro Alves. Francisco? Francisco Cloir. O segundo nome dele é Cloir. Não é sobrenome, hein? É segundo nome. Diferenciado. E meu pai é engenheiro mecânico, né? Só que também é músico nas horas vagas, é guitarrista. Isso a gente vai falar daqui a pouco, tem uma família porque inteira é inacreditável. Ele ele saiu do ninho. Totalmente. E, cara, meu pai se formou quando a gente já estava adolescente, ele trabalhava no Inmetro uma época, né? E depois entrou para a Fundação de Ciências e Tecnologias do Rio Grande do Sul, a Cientec. E aí ele fez a faculdade quando nós já éramos adolescentes, até para mostrar a necessidade de se dedicar. Eu fui na formatura do meu pai, né? Eu lembro da formatura dele. Ele estudou na PUC. Então ele trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde e ia para a faculdade à noite, de segunda a sexta, velho. Chegava em casa meia-noite. E saía de casa às 7 da manhã. Não tem nada melhor do que esse exemplo. Exatamente. E minha mãe também. Minha mãe também trabalhou muito, mas nós estamos falando da paternidade. Os dois trabalharam muito, então um exemplo. Teve ele junto, me criou, me falou o que tinha que ser feito, brigou quando tinha que brigar. Né? Eu tocava sax, ele queria que eu fosse saxofonista. Eu dizia, não, pai, não. Pai é guitarrista, você falou. Meu pai é guitarrista, tem banda, até hoje ele toca. Meu pai tem uma cafeteria. Que legal, cara. Toca? E quem toca na cafeteria? Ele mesmo. Ele mesmo? Ele é a banda. Que exatamente. Legal, cara. É banda de que meu pai ritmo? toca anos 70, toca velha guarda. Que demais, cara. Que demais. Aí pai guitarrista, irmão. O meu irmão mais velho, ele é violinista. Violinista. É formado em música clássica, porém com mestrado em jazz. Morou 10 anos na Inglaterra, fez um mestrado na França, deu aula nos Estados Unidos. Agora está em Paraty, aqui no Rio. O meu irmão mais novo é regente de corais e também de orquestras juvenis. Olha que loucura. E a minha mãe é a primeira bacharel em violão clássico na história do Brasil. Primeira mulher bacharel de violão clássico, formada na década de 80. Professora há 35 anos de música clássica da URGS. Matheus, você toca o quê, Matheus? O meu pai queria que eu fosse só músico. Eu sou saxofonista. Quando você falou pro seu pai, eu vou fazer educação física... Ele falou, não, eles nunca foram contra. Cara, mas ele deve ter pensado. Não gostavam do boxe. É que meu pai dizia que ele tinha razão. Ele dizia que tem muito talento para ser músico. Eu tinha facilidade. Então ele queria ver a facilidade que eu tinha. Hoje em dia você toca alguma coisa? Eu não toco mais. Mas se pegar, se não, eu abro de vez em quando pra mostrar pras crianças, pra mostrar pras minhas filhas. Ah, cara, tem que fazer um vídeo disso, velho. E aí meu pai gostava muito de tocar comigo. A gente tocava junto e tal, né? É mesmo? E, claro, a gente tinha uma banda familiar. Meu pai fazia a gente tocar em família nos lugares e tal. E é uma lembrança boa. Eu não tenho nenhum tipo de... Eu optei em não ser músico, né? Minha família inteira queria que eu fosse. Por quê? Porque eu tinha essa veia de ser professor. Eu sou um professor. Sim. Professor de educação física. Sim. Da área de boxe. Cara, que loucura. Né? Mas meu pai é um cara sensacional, velho. Meu pai é um cara tranquilo. É um cara que não precisa ficar falando muito com ele para saber se tá bem, se tá mal. Né? Criou a gente, homens muito rígidos também como ele. Homens com postura de uma outra década. De uma outra geração. E aí, pai, fez aniversário? Tá bom. Fala aqui com a tua mãe. Entendeu? É assim, não precisa muito... Tá bem? Tô bem. E como vou? Já não, é mais... É que não tem tanta proximidade, mas adora falar com as crianças, fala toda vez fala pelos vídeos. Já não tem mais aquela dureza do filho. Mas é muito legal. Eu não tenho o que reclamar, cara, de paternidade nenhuma. Eu tive um pai presente, a minha esposa teve um pai presente, e isso é importante para que eu seja um pai presente para as minhas filhas. Isso é base, né, cara? Às vezes eu tenha mulheres fortes com uma impressão de um homem correto. Porque eu quero que minhas filhas tenham a imagem de um homem como exemplo. Para que elas possam buscar relacionamentos é o espelho. Com uma base de como eu trato elas. Isso entendeu? Isso aí. Eu acho que
o exemplo positivo reforça muito mais, né? Às vezes as pessoas podem aprender pelo exemplo negativo, mas é mais doído. E vai gerar consequências psicológicas, vai ser difícil. O exemplo positivo tá ali. Ela vai olhar e ela vai absorver. É como você falou do seu pai, né? Você teve o pai, tava ali. Então, assim, às vezes as pessoas ficam... Lógico que se você puder dar a melhor escola pro seu filho, cara, dê educação. Mas nada vai ser melhor do que a sua ação ali, o que tá presente. E o pai tem que ser um exemplo com a mulher, Sim. Independente se for separado ou se for junto. Inclusive numa relação, não tá dando certo a relação, cara, tá brigando muito. É preferível, e eu vejo isso, se separa e tem uma relação boa saudável com a pessoa, e que seu filho, ele vai, é nítido, a criança vai ser muito mais feliz. Às vezes com pais separados, se respeitando e você vivendo a vida da criança. O que a gente tem que fazer com o pai, você se tornou pai, né? É tentar refletir tudo que tu sentiu em relação ao teu pai. Aquilo que te machucou e que não foi bom para ti, não faça por seu filho, né? E aquilo que foi positivo para ti, que tem lembrança até hoje, tente repetir na tua família. É isso. E quem tem filha mulher, o pai que tem filha mulher, é muito importante como nós tratamos a nossa mulher ou a nossa ex-mulher, para que ela tenha um exemplo de como pode ser para que ela não cresça com uma imagem negativa masculina. Mas é muito difícil ter esse discernimento, ainda mais quando o exemplo é negativo, né? Assim, se o cara cresce num lugar, num ambiente, dá pra virar o jogo. Mas tem que tentar, a gente como ser humano, a gente tem que tentar passar pelo nosso mas o que eu digo vamos tentar fazer o melhor por esses moleques que estão aí, pra eles serem uns pais legais lá na frente, né? Ele vai ser o seu espelho. Agora você falou aí que seu pai, ou a família, o boxe, tipo, quando você falou, beleza, educação física, tá bom, boxe. Cara, meus pais nunca falaram pra mim não fazer. Mas você sentia que ali Mas tava... obviamente que não era a área deles. Não vão lá ver a luta, né? Quando eu ia lutar, ninguém ia lá, né? Óbvio, né? Mas... E você chegou a lutar profissional? Lutei a nível estadual. Tá. Lutei campeonatos gaúchos, fui campeão gaúcho, lutei lá. Mas eu sempre quis ser treinador, né? Eu sempre estudei pra ser treinador de alto rendimento. Sempre foi meu foco. Então, se eu for perguntar pros atletas lá, os caras vão falar que você é pangaré. Cara, eu não fui um cara muito bom, mas também não fui um cara ruim, não, tá? Era meio termo. E aí, beleza, seu pai, sua mãe, seus irmãos, aí você começou a lutar, aí abre academia, aí, vamos mudar pra São Paulo porque eu vou pra CB Box. Exato. Não, apoiaram, velho. Meu pai apoiou. Meu pai e minha mãe, eu já vivia fora de casa, né, cara? Eu saí de casa na época ali por volta de 27 anos, tarde, né? Mas você já tinha uma carreira profissional lá. Não, eu já trabalhava, eu já pagava meus custos. Como meu irmão mais velho saiu de casa com 18 anos, né? Ficou eu e meu irmão mais novo, então tinha espaço pra ficar. Aí vai ficando, né? Aquele negócio, aquela geração que vai ficando um pouquinho mais. E aí eu saí de casa pra morar com a minha esposa, que é a minha atual esposa. A gente foi morar antes de casar, a gente foi morar junto antes de casar. Sim. Né? E aí eu tava fora de casa já tinha minha vida, já tinha minha academia, já tinha tudo. Os caras falaram, meu pai falou, vai mano, é isso aí, segue. E aí o quanto, assim, você consegue ver, e aí eu vou te perguntar com relação às suas filhas, porque você é pai, e com relação ao seu pai, porque você é filho, quanto esses caras e essas minas ou essas meninas, elas têm orgulho de você? Ou quanto, tipo assim, seu pai, por mais que ele seja secão, não sei o quê, quando você volta da Olimpíada... Eu tenho certeza que os meus pais, né, a minha mãe, mas principalmente meu pai, ele tá satisfeito com o homem que eu me tornei, não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. Pela família que eu construí, pela carreira que eu construí, pelas dificuldades que eu passei na minha vida, mesmo com uma família estruturada, com drogas e com uma quase morte com uma overdose, com o apoio deles depois disso. Com 24 anos eu tive uma overdose de cocaína e fui para o hospital, tive que ir para uma clínica e foi um fator bem traumático, mesmo com uma família super estruturada. Já com a minha esposa, já estava relacionado com a minha esposa, não era minha namorada. E eu acho que eu consegui contornar tudo isso para o que eu sou hoje. Que loucura, velho. É um pai com uma família estável. Você era atleta, 24 você era atleta? Eu era atleta amador, né? Sim. Cara que compete, dava aula de boxe. Não, eu tocava sax no fim de semana, tinha minha academia de boxe, uma vida normal. Era uma vida normal. Tinha um problema que não se aparecia para a sociedade. Eu era o cara que tocava no shopping fim de semana, dava minha aula de boxe, tudo normal. Mas tinha meu uso de droga ali, que era recreativo, que vai se tornando hábito, que vai se tornando diário, que vai se tornando toda noite quando tu sai, até chegar num momento que foi um dia fatídico. Então vamos aproveitar. Eu não sabia dessa parada.
tem muitos pais que são pais e que talvez passem por isso aí. O cara tá no uso recreativo. Exatamente. O cara trabalha, o cara faz o dele, não sei o quê. Cara, não dá, velho. Pra não ser vai pai nessa. ser usuário de qualquer tipo de droga ou álcool. Não dá, velho. Eu sei porque eu passei por isso. Ou você poderia dizer pro cara, não vai por aí. Eu passei por isso. O exemplo tem que ser... O meu pai nunca ficou bêbado na minha frente. E mesmo assim eu fui por um caminho por escolha própria. Sim. Minha mãe nunca ficou bêbada na minha frente, na vida. Eu nunca vi meu pai alterado na minha frente, nunca. Bebia equilibradamente e parava. Entendeu? Então, assim, é isso que eu digo. A gente tem que passar pelos nossos traumas, ver como nossos pais nos ajudaram, e nós temos que ser pais, que estejam prontos para mostrar o caminho correto. Eu vou falar para minhas filhas isso quando elas tiverem uma idade. Eu não vou esconder. Sim. Que vergonha. Eu vou dizer, olha, eu tive uma ação errada, escolhi um caminho errado que não vai ter futuro nenhum na tua vida, não quero que tu faça isso. Cara, isso deve ser monstro até pra relação atleta, né? Assim, eu digo, essa experiência negativa transformar em algum momento, porque você deve receber atleta de todas as idades. Cara. Às vezes chega um cara novo, porque às vezes o novo acha que pode tudo, né? Eu tenho como falar pra eles, eu sei como por ter vivido, você vai falar assim, cara... Eu sei como eu sei como é o mundo, eu conheço gente, eu andava em lugares, eu sei, velho. Não adianta querer mentir pra mim que eu sei que se tá fazendo ou não. Então, mais do que isso, você vai falar pro cara, você vai minhas filhas, elas vão ter esse problema. Ela não vai ter como me enganar nisso. Que legal, cara. Entendeu? Não sabia. Pô, que puta história. Com 43 anos... Vou fazer agora em outubro, 43 anos. Que loucura. Arrematando seu pai, hoje, você se vê, pai de 3, né, meu? Parecido com seu pai? Assim, tanto pra coisas positivas e negativas, quando você, sei lá, termina de fazer uma coisa e fala assim, nossa, mano. A gente velho, e não tem jeito. A gente A gente sempre vai puxar um pouquinho, velho, do pai. Se foi um pai também presente, não tem como. A gente tem que... ninguém é perfeito. Então, assim, quem é pai tem que entender que o teu filho não vai ser perfeito. A gente não pode exigir perfeição do nosso filho. E a gente tem que falar isso para os nossos filhos. Eu não quero que você seja perfeito. Eu quero que você seja uma pessoa correta e todos vão errar. E o teu pai tá aqui para te ajudar. É isso que tem que falar para ela. E a gente não pode querer que nossos pais sejam perfeitos. Nós, como filhos, temos que amar os nossos pais com os seus defeitos e com as suas qualidades. E a gente não deve querer mudar os nossos pais. Nem se ele fala alguma coisa errada ou se ele fala uma coisa certa. Porque quem tem que cuidar é o pai. Quem tem que ser pai é o pai. Óbvio, quando os teus pais estão idosos e precisam dar ajuda, tu vai cuidar do seu pai. Mas enquanto ele é um adulto saudável, o que ele faz de errado é problema dele. Aceite os defeitos da tua família, do teu pai. Porque ele era vivo antes de tu nascer. Sim. Então, o filho deve ser filho e o pai deve ser pai. Né? Então, assim, meu pai tem as suas qualidades, as suas deficiências, os defeitos, que é dele, e ponto final. E eu amo ele como ele é. Nunca vou querer que ele seja diferente. E eu quero que minhas filhas entendam isso de mim. O meu pai meu pai é muito doido, meu pai é muito loucão, ele grita com a gente, meu pai é muito rígido, mas eu amo elas, entendeu? E eu quero que elas entendam que eu vou ser sempre o pai delas. Elas vão precisar cuidar de mim só quando eu estiver muito velhinho e precisar de ajuda delas. Sim. E falando do amor que você falou aí de pai, são gerações completamente diferentes. É um pai, um gauchão aí que nem se falou. Seu pai falava eu te amo e você fala para suas filhas? Cara, eu falo todo santo dia. Meu pai não é muito de falar, não. É uma quebra de geração. Eu pergunto para todo mundo, mas é uma quebra, né? A gente... meu pai sempre foi muito afetuoso, minha mãe também. Eu não tenho nenhum tipo de trauma, de carinho, de nada. Mas é só pra demonstrar como o carinho era diferente, carinho né? diferente. A minha família foi super estruturada, né? Não fui um cara rico, né? De classe média baixa, mas sempre estudei em bons colégios, né? E meu pai, eu não tenho nenhum tipo de nada, cara. Meu pai foi um pai perfeito que ele podia ter sido pra mim. E seu Francisco nunca pôs uma luva de boxe? Não. Nunca. Meu pai não tem nada a ver com boxe. Nada a ver com boxe. Já foi alguma luta assistir? Meu pai acho que nem. Meu pai nem sabe a regra do boxe. Boxe olímpico. Mas na Olimpíada ele vai assistir. Não, ele assiste. Então é isso, cara. Eu quero que as minhas filhas tenham orgulho do pai que tem. Né? E eu falo que eu te amo pra ela, falo pra minha esposa, eu falo todos os dias, tento ser o mais afetuoso possível com a minha esposa. Mas quem tem filha mulher sabe que elas são muito grudadas com o pai.
né? É isso? Então, é isso que eu ia te falar. Agora elas estão... bastante. Eu tenho um vínculo muito grande com elas. E adoro isso. A mulher deve falar assim, me lasquei aqui, não sei o que. Agora são as filhinhas do papai. Ela fala que eu faço tudo que elas pedem, então tem que cuidar um pouco. Cara, assim, a gente tá chegando mais pro fim do papo. Daqui a alguns dias você vai estar na Olimpíada. Eu brinquei no começo, é o pai do boxe. Não é o pai do boxe. O boxe é uma modalidade que eu posso ser o pai de uma geração vencedora. É isso sim. Pai da geração mais vencedora do boxe olímpico. Não do boxe, mas a geração de boxeadores e boxeadoras brasileiras mais vencedoras, eu posso ser pai dessa geração, sim. E aí você falou também de uma coisa de cobrança, que o esporte tem, né? Como na vida, tem hora que tá cobrando. Se você tá em evidência, a cobrança é maior, ou a expectativa é maior. E acho que nunca vão estar olhando tanto pro boxe numa Olimpíada como vão estar agora em Paris. O boxe virou vôlei, virou a ginástica. Proporcionalmente, assim, né? E aí eu vou ter que te perguntar, bicho, assim, lógico que esporte, eu mais do que ninguém, mais do que você, sabe que o esporte pode acontecer tudo ali no dia, ainda mais numa Olimpíada, onde estão os melhores dos melhores. Exato. Mas por que a gente tá indo? O que o pai do boxe e essa geração monstruosa tá indo buscar? Cara, a gente tá com uma cobrança gigantesca. A busca midiática pro boxe foi absurda, né? A gente tá indo para alcançar o resultado de Tóquio, né? Igualar o resultado de Tóquio, que não é fácil, é um ouro, uma prata e um bronze. Mas 2 medalhas eu digo que são bem palpáveis, tá? Mas a nossa meta, assim, é alcançar as 3 medalhas de Tóquio. Não é fácil, pode não alcançar, mas essa é a meta. A equipe tem outros pais? O Abner é pai, não? O Abner foi pai agora. É mesmo? Tem um bebezinho. Então vai lutar a Olimpíada? O Suga não classificou, infelizmente, mas é pai, tem 2 filhos. Dos classificados, eu acho que isso é o único que é pai, é o Abner, dos classificados. Então, papai Abner, representando, boa sorte, representa papai o filhão. Medalhista olímpico. Medalhista olímpico, vai lá buscar mais uma, vai ser... Repetir essa medalha seria um feito. Acho que o fato de já ter uma, talvez o cara vá mais... o Abner é 2 vezes pan-americano. O cara vai... Primeiro que as pessoas já olham, né? Os adversários já olham de outro jeito e o cara vai mais tranquilo. E agora, pai, Abner, senta a mão nos caras aí, meu. O Abner é nosso monstro, é o famoso monstro. Cara, o pai dele é mestre de capoeira, tá? É um dos mestres de capoeira mais conceituados de São Paulo. Mestre Biné. Então eu já vou intimar o seguinte. Agora não, porque ele tá mestre de capoeira dos mais casca-grossa de São Paulo. É mesmo? Então assim, agora não que ele deve estar em final de preparação, tem que focar nisso aí. Ou antes ou depois da Olimpíada. Bora, Abner. Tá convocado aqui, pra contar do pai capoeirista. Contar a experiência do pai capoeirista. Trazer a medalha de Tóquio, quiçá de Paris. E ir pros jogos como um pai novo. Que legal. Isso é legal. Não, vamos... Abner. Tô te convocando, Abner. Vamos pôr o Abner aqui. Cara, assim, extrema sorte. Eu sou seu fã pelo trabalho que você desenvolveu, porque é isso, minha primeira Olimpíada foi em Londres, ver o que o boxe virou no Brasil e isso passa por você naquele começo de equipe e hoje totalmente com você como técnico. Sou um cara que vibrou lá, no Chile, agora em Santiago, tava legal, né? Legal. Animal. Então, assim, muita sorte, cabeça boa, que vocês vão lá e voem essa equipe maravilhosa e, cara... E que as crianças fiquem felizes do pai, né? E a Cecília, Maitê... Olivia. E a Olivia a Juliana, que é a mamãe também. Juliana, segura as pontas. A gente faz tudo isso aí, a gente sofre de distância, mas é por uma boa causa. E deixa eu te falar, eu ouvi um papo do Thiago, não sei se eu aguento outro ciclo ou não. Não tá pensando em parar, né? Não. Vamos. Se eu aguento outro ciclo viajando tanto. Mas vamos ficar... fora da equipe. Não, fora da equipe, é isso aí, não. Matheus certamente não estarei como estou hoje, viajando todos os meses. Atenção, essa mensagem é pra família. Cecília, no ciclo 28, se o boxe estiver nos jogos, espero que esteja, eu não vou viajar todos os meses. Matheus, além de tudo isso que você já falou que já fez, e além do técnico que você dá CB Box, né, da nossa seleção, como é que faz pra te encontrar nas redes sociais? E você também tem um programa que o cara pode ser treinado pelo técnico da seleção. Tem um curso online, Didática do Box Experience, para treinadores e para praticantes. Didática do Box Experience. São turmas que abrem em etapas. E aí tem Instagram ali, Matheus Alves Boxing. E essas aulas, só pra gente falar pro pessoal, o cara vê vídeos seus, ele chega em algum momento, tem algum contato pessoal com você? Vídeo, às vezes eu faço encerramento da turma no final do curso, né? Que legal. Mas é voltado para praticantes que já treinam
e para treinadores e atletas. Para treinadores também. É uma pós-graduação, uma parada. Exatamente. Experience, e aí também nas redes sociais Mateus Alves Box. ele faz os vídeos. Queria dar mais dicas. Oh, meu Deus, eu que tô atrapalhando aqui hoje. Queria dar mais dicas, mas não consigo porque a vida real do boxe me demanda muito tempo. Não, mas siga o Matheus, que é legal. Ele mostra muita dica lá, Mateus Alves Boxe, muita dica de boxe. Às vezes dá pra ver que a seleção, os caras estão jogando bola, tem a descontração, às vezes, tem o dia a dia da seleção. E, cara, pra terminar, eu queria que você deixasse a sua mensagem. Assim, a gente começou falando aqui, né, sobre que em nome do pai, né, dos pais. A ideia desse podcast, ela surgiu falar sobre paternidade, exatamente porque a gente vive num país onde os pais não são tão presentes. Exatamente. Às vezes a criança não tem, criança não tem o nome do pai, não tem o pai por perto. Ou às vezes tem o pai, mas o pai não é capaz de sentar e brincar. E eu acho que isso pode mudar muita coisa, cara. Acho que não tirando a importância, pelo contrário, você não falou o nome da mamãe. As mães são muito importantes. Falei, Juliana, a Ju. Dona Ju. Dona Ju. Então, assim, as mães são muito importantes. Tem muita mãe que assiste aqui também. Mas é assim, falar pra galera, pra nossa galera, pô, que ser pai é legal pra caramba. E aí eu queria terminar, quase sempre termino com essa pergunta, é assim, pra você, o que é ser pai? Cara, ser pai é como eu falei já antes, é zelar, cuidar e demonstrar o amor, né? E ser um exemplo. Então, assim, não adianta dinheiro, não adianta só comprar coisa, é o exemplo, né? Então, a nossa ação, o nosso dia a dia, zelar, cuidar e demonstrar o carinho, mostrar que ama, falar que ama, é ser um pai, né? Estar presente do início até o fim, aonde o filho e a filha precisarem. Show de bola. Tá aí o papai da Cecília, da Maitê e da Olivia. O filho do seu Francisco. Exatamente. E o pai de uma geração do boxe aí, o cara que vai lá, tá lá todo dia. Boa sorte, mano. Vai dar certo. Obrigado. Foi muito bom. Foi animal saber várias histórias. Olha, põe um vídeo de você fazendo saxofone, cara. Vou colocar na internet. Vou colocar antes de ir pros jogos. Porra, vai lá tocando saxofone. Obrigadão, cara. Isso, pras crianças. Valeu, obrigado.